Galileu Galilei, da ciência à Santa Inquisição. O grande físico e astrônomo italiano, Galileu Galilei, nasceu na cidade de Pisa em 15 de fevereiro de 1564, filho de Vincenzo Galilei e Giulia Manati di Pescia. Seu pai, embora pertencente da nobreza, era pobre, mas de cultura respeitada e com um espírito contestador das ideias vigentes. Desejava uma sólida posição para seu filho que, aos 17 anos, foi encaminhado para o estudo de medicina, por ser uma profissão lucrativa. Porém, a carreira médica não foi muito atraente para Galileu e seu espírito irrequieto fez com que se interessasse por outros tipos de problemas. Galileu ainda cursava o segundo ano do curso de medicina Travição que jamais concluiu, por achar desinteressante Travição quando descobriu sua vocação para a matemática e as ciências naturais. Conta-se que, certa vez, observando despreocupadamente as oscilações de um lustre da Catedral de Pisa, Galileu interessou-se em medir o tempo de cada oscilação, comparando com o número de batidas de seu próprio pulso. Surpreso, verificou que, embora as oscilações se tornassem cada vez menores, o tempo de cada oscilação permanecia sempre o mesmo. Repetindo a experiência em sua casa, utilizando um pêndulo feito com uma pedra amarrada a um fio, o resultado foi confirmado, verificando que o tempo de uma oscilação dependia do comprimento do fio. Com essa descoberta ele inventou o pulsilógio, uma espécie de relógio utilizado para medir a pulsação. Esta seria sua última contribuição para a medicina. O encontro de sua verdadeira vocação científica o fez abandonar a universidade contra a vontade de seu pai, e dedicou-se por conta própria aos novos estudos. Em 1585, Galilei foi para Florença, onde manteve contato com os intelectuais que frequentavam a casa de seu pai, o que enriqueceu bastante sua formação filosófica e literária. Voltado agora para o estudo do pêndulo, Galileu descobriu que, independente do peso do corpo suspenso na extremidade de um fio, o tempo de oscilação é o mesmo, tanto para um corpo leve quanto para um corpo pesado. Esta descoberta o fez concluir que duas pedras de tamanhos e pesos diferentes levariam o mesmo tempo para cair, isto é, para se deslocar da posição mais alta até a posição mais baixa de uma mesma trajetória. Descobriu então que o movimento pendular e a queda livre são provocados pela mesma causa, gravidade. Além de seus trabalhos no campo da mecânica, Galileu contribuiu para o desenvolvimento da astronomia. Em virtude de sua grande habilidade experimental, ele construiu o primeiro telescópio para o uso em observações astronômicas. Suas observações o levaram a grandes descobertas que contrariavam as crenças filosóficas e religiosas da época, as quais eram baseadas nos ensinamentos de Aristóteles. Galileu descobriu que o planeta Vênus apresenta fases, como as da Lua, e esta observação o levou a concluir que o planeta gira em torno do Sol, como afirmava o astrônomo Nicolau Copérnico em sua teoria heliocêntrica. Com isso, ele passou a defender e divulgar a teoria de Copérnico, de que a Terra, assim como os demais planetas, se move ao redor do Sol. Estas ideias foram apresentadas em sua obra Diálogos sobre os dois grandes sistemas do mundo, publicado em 1632. A publicação dessa obra foi condenada pela Igreja. Em 1633, a Santa Inquisição prendeu e julgou Galileu por heresia. Para evitar que fosse queimado vivo na fogueira pelo Tribunal do Santo Ofício da Santa Inquisição Romana, Galileu se viu obrigado a renegar suas ideias através de uma confissão, lida em voz alta perante o Santo Conselho da Igreja Católica no Vaticano. Eu, Galileu, filho do falecido Vincenzo Galilei, florentino, de 70 anos de idade, intimado pessoalmente à presença deste tribunal e ajoelhado diante de vós, eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais inquisidores gerais contra a gravidade herética em toda a comunidade cristã, tendo diante dos olhos e tocando com as mãos os santos evangelhos, juro que sempre acreditei que acredito, e, mercê de Deus, acreditarei no futuro,
em tudo quanto é defendido, pregado e ensinado pela Santa Igreja Católica e Apostólica. Mas, considerando que escrevi e imprimi um livro no qual eu discuto a nova doutrina, o heliocentrismo, já condenada e aduzo argumentos de grande força em seu favor, sem apresentar nenhuma solução para eles, fui pelo Santo Ofício acusado de veementemente suspeito de heresia, isto é, de haver sustentado e acreditado que o Sol está no centro do mundo e imóvel, e que a Terra não está no centro, mas se move, desejando eliminar do espírito de vossas eminências e de todos os cristãos fiéis essa veemente suspeita concebida muito justamente contra mim, com sinceridade e fé verdadeira, abjuro, amaldiçoo e detesto os citados erros e heresias, e em geral qualquer outro erro, heresia e seita contrários à Santa Igreja, e juro que no futuro nunca mais direi nem afirmarei, verbalmente nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita a meu respeito. Ainda assim, supostamente ele foi condenado e obrigado a permanecer em prisão domiciliar pelo resto de sua vida. Conta-se que após o veredicto, Galileu proferiu a seguinte frase, e por cima houve travição, e, no entanto, ela se move. Supostamente e completamente cego, Galileu morreu em sua casa próxima a Florença no dia 8 de janeiro de 1642.